Hola chicos, que tal? Estamos de volta aqui no canal, usando este e-mail para a gente estudar espanhol. Toda quarta-feira a gente tem um encontro, né, aqui com a professora Valesca e os alunos do 7º ano. Estou com muita saudade de todos, tá bom? Estou gostando de ver a participação de alguns que estão fazendo as tarefinhas, estão mandando os registros, isso é muito importante. Esse momento de pandemia está sendo difícil, né? Estamos todos no mesmo barco, querendo voltar logo para as salas de aula, mas enquanto isso, nós vamos continuar estudando por aqui, tá certo? Todo mundo sabe que eu estou aqui à disposição para ajudar em qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo. É só fazer uma ligação, tá bom? E a gente conversa sobre suas dúvidas. Mas peguem os seus livros, vão para aquele lugar bem tranquilo, porque hoje nós vamos para o nosso 2º capítulo. E hoje nós vamos começar com um assunto bem legal sobre el Día de los Muertos em México. Então preste atenção porque a nossa aula hoje está muito rica. Temos interpretação de texto e temos enfoque gramatical. Fica com a gente até o fim do vídeo porque você vai aprender muito. Se você gosta dessa iniciativa, você pode nos ajudar compartilhando com os seus amigos para que também eles aprendam espanhol, assim como você, sem sair de casa. Lembrando que os alunos que estão aprendendo inglês e espanhol não podem ficar estudando somente uma vez na semana. É muito pouco, tá? Vocês têm que tirar um tempo, uma vez no dia, para vocês estudarem meia hora. É suficiente para todos, tá certo? Pega aí um livro, pega alguma coisa aí para tu se organizar, organiza teu horário, faz tua rotina e assim, ó, tu vai só brilhar muito, muito mesmo. Nós vamos hoje para o nosso capítulo 2, na página 14. Lembrando que tem muita gente ainda que não me entregou a tarefinha da semana passada, tá? Eu não tô esquecida. Então, faz suas tarefas e manda para mim, é muito importante vocês mandarem esses arquivos, porque fica tudo arquivado aqui na minha agenda, tá certo? No capítulo 2, nós temos aqui, ó, La Catrina, o mejor dicho, La Malquerida. Aí a gente tem uma pergunta. ¿Has oído hablar de la celebración del Día de Muertos en México? Vamos a acercar-nos à la cultura de um país hispanohablante com uma visão mais aberta. A gente sabe que o México ele é um país hispanohablante. O que quer dizer isso? Ele é um país que tem como língua oficial o espanhol, né? E como o México ou outros países, todos eles têm uma tradição, né? O nosso Brasil aqui, o nosso país, ele tem a tradição de Dia de Finados, né? Que é aquele dia que nós vamos ao cemitério, vamos levar flores, acender velas para os nossos entes queridos. Então, às vezes, aqui no Brasil, esse dia é um dia muito triste. Não é um dia feliz, não é um dia de alegria, onde as pessoas saem para comemorar. Realmente é um dia de tristeza, porque as pessoas que a gente ama já foram, né? Então, eu particularmente não gosto do Dia de Finados, mas lá no México, esse dia é um dia, assim, bem diferente. E nós vamos ver o que é que se trata, o que eles fazem lá, tá bom? Celebración del Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición arraigada en el pueblo mexicano, una ocasión para compartir el pan, la sal y mucho más con sus fieles difuntos. Tanto que más de 60% de los mexicanos ponen altar de Todos Santos en su casa, de acordo com uma encuesta de Gabinete de Comunicação. Então aqui a gente tem, ó, como é que eles veem a morte. Aí, ó, como religião, com medo, com tristeza, com respeito e com humor. 36% eles veem a morte, pessoal, com humor. Então ninguém fica triste, tá bom? Agora, gastos em las ofrendas. Ó, mais de 1.000 pesos. Aí tem os gráficos, né? Para vocês verem até por sexo. Gasta 100 a 300 pesos. As mulheres, né? Gastam bem mais nas ofrendas. Então, o significado del Dia de Muertos. 60% acredita que é uma tradição. 25% o retorno dos seres queridos que morreram. 4,7% ocasião de descanso.
e 3.4 é um dia festivo. Aqui a gente também estaria nesse mesmo gráfico, né? Porque não é um dia festivo. Muitas pessoas acham que os que já morreram estão descansando. Mas aqui a gente também, muitas pessoas acreditam que os que foram, que estão mortos, voltarão, né? E aí é muita coisa para se pensar nesse tema, tá? Aí quais são os adornos que se utilizam? Flores, papel picado, imagem de brujas e calabazas, imagem de La Catrina. Vocês já viram, né, que quando tem essas festas de Halloween, tem aquelas melancias cortadas, tem as bruxas e tem essa caveira, não é? Então, isso são símbolos do Dia dos Mortos, né? A gente vê nos Estados Unidos o Halloween e no México o Dia de los Muertos, ok? Lo mais representado del dia é la ofrenda, depois el pan de muertos, el culto a la muerte, la Catrina, as outras coisas e outras pessoas não responderam. Então aqui a gente teve uma pesquisa de tudo sobre o que acontece no Dia dos Mortos, sendo que na página 15 a gente tem uma compreensão do texto, que no número 1 diz assim: o Dia de Muertos para a maioria é um dia de feriado para descansar, a oportunidade de festejar, comer e beber, ou uma tradição praticada por mais da metade da população. Então, se a gente prestar atenção, nós vamos marcar a letrinha C, não é? Uma tradição praticada por mais da metade da população. Número 2. Sepa sutil é uma bruxa, uma caveira ou é uma planta? Esse nome é o nome de uma planta, tá? Que eles usam também para organizar as coisas no Dia de los Muertos. Número 3. As mulheres são as que mais gastam com oferenda no Dia de Muertos. A maioria delas gasta, em média, mais de 500 pesos, até 300 pesos ou até 500 pesos. Na entrevista que a gente leu, fala que elas gastam até 300 pesos, tá? Letra B. Número 4. O texto informa que mais de um terço dos mexicanos veem a morte como A, com temor, com humor ou com tristeza. Eu tinha dito aqui no começo do vídeo que eles veem a morte com humor, tá? Letra B. No 5, tem dos itens a seguir, qual é o mais representativo dessa comemoração? Oferendas, pão dos mortos ou culto à morte? São as oferendas, muito bem. Gente, eu comecei a falar de mortos aqui e a minha porta começou a mexer do nada, vocês acreditam? Eu vou fechar ela com a chave, porque eu estou ficando com medo, que esse tema eu não gosto não, um momento. Voltei, que coisa, cara, isso é incrível. Eu tava normal, a porta tava fechada, eu comecei a falar dos mortos, a porta começou a fazer abrindo, Jesus do céu. Não gosto dessas coisas não, tenho medo. Mas vamos lá, senão os mortos vão me pegar aqui. Carrão de palavras. Complete as frases a seguir com palavras do infográfico. Nós vamos completar as frases com as palavras que têm sentido de acordo com esse assunto que a gente viu, tá? E com essa pesquisa. Letrinha A. En la fiesta de graduación hay que ir en pareja. Quando tu vai para uma festa de formatura, né? Então, tu deve ir como? Em pareja. Por tradução, né? A tradição, você ir com alguém. Então, a resposta será por tradição. Na letra B tem Selena aproveitou lá para hablar de su nuevo trabajo. Então, Selena aproveitou a ocasião para hablar de su nuevo trabajo. Ocasião. Letra C. Esta encuesta tiene como objetivo saber a opinião de los lectores de la revista. Então, esta encuesta é como se fosse essa entrevista, tá? Letra D. El 90% de los españoles han visto la película.
el 90%, ¿ok? Letra E. En la fiesta de Halloween, hemos recortado calabazas, né? Que são aqueles girimões, né? Umas melancias. Calabazas com caras terroríficas. Né? Aí eles cortam e fazem aquelas caras assustadoras. Eu tenho medo, não gosto. Agora, letra F. El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el indivíduo. El respeto, tá bom? E na letra G, por favor, passa-me la sal. Sal, que é o sal, tá? A gente conseguiu completar tudinho, né? Pelo contexto, a professora foi ajudando vocês para que vocês ficassem com o livro todo organizado, tá certo? Do outro lado aqui, ó, na página 16, a gente tem um exercício bem legal pra gente fazer. Vamos lá. E se hablamos de Espanha, em que coisas podemos pensar como referentes de sua cultura? Vamos a conhecer algumas. Aí aqui a gente tem ave, corrida de touros, que é muito famosa, né? A corrida de touros é muito famosa na Espanha. E também a gente tem aqui um pouco diferente. Nós temos aqui a vaquejada. A corrida de touros, ela é com um homem andando, né? E o touro indo para cima. E a vaquejada é diferente, já é o homem em cima do cavalo. A gente teve uma polêmica muito forte aqui no Brasil para acabar com a vaquejada, né? Mas alguns lugares ganharam para não acabar. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, também não vou dizer a minha, né? Porque tem muita gente que gosta. E aí, quando a gente dá uma opinião contrária, as pessoas acabam ficando chateadas. Então, a gente também tem Don Quixote de la Mancha, né, que é muito famoso. O euro, que é a moeda da Espanha. Flamenco. Flamenco é uma dança, inclusive é uma dança muito bonita. É uma dança que tem muita sensualidade, onde o homem e a mulher, eles dançam se mirando, né? Eles se olham muito e é uma dança diferente do nosso país, né? Eles têm uma cultura diferente e nós temos a nossa cultura. Então, cada país com a sua cultura distinta. A Espanha tem o flamenco, que é uma dança top. A paella, que é aquela comida deliciosa, é uma comida tradicional da Espanha, que é camarões com arroz, né? E tem pimenta, tem outras coisas que eles põem. A Plaza de Toros, que também é muito famosa, muito falada. E a siesta. A siesta também é muito comentada aqui no Brasil. E as pessoas costumam falar que os espanhóis são preguiçosos por causa dessa siesta. Mas o que é isso, professora? Quando eles almoçam, eles tiram uma soneca, que eles chamam de siesta. Essa siesta é mais ou menos até umas 4 horas da tarde, que fica o comércio fechado para que eles tirem uma sonequinha. Não é todos os lugares, tá? Não são todos os lugares, somente alguns lugares da Espanha que eles fecham todo o comércio. Então, se você for no comércio depois do almoço, aí vai ficar complicado porque tu vai encontrar muitas lojas fechadas, tá certo? Então aqui embaixo a gente tem, relaciona as figuras anteriores com a definição de cada uma delas. Aí aqui a gente tem várias frases para a gente relacionar com as imagens que a gente acabou de ver. Começando. Plato espanhol com arroz, açafrão e outros ingredientes é a paella. Muito bem, letra F. Trem de alta velocidade espanhola. É o AB. Letra A. É uma velocidade tão grande. Sai do meio que eu já tô chegando. Antiga costumbre espanhola de dormir depois de la comida. Acabei de falar sobre la siesta, né? Que é tirar a sonequinha depois do almoço. Letrinha H. Es una de las obras más importantes de la literatura española, escrita por Miguel de Cervantes, é Don Quixote, letra C. Gente, isso aqui é muito fácil, tá? Ó, el género de música originário de Andalúcia, sur de Espanha, é o letrinha flamenco, letra E, né? Ó, el género de música, el flamenco.
Moneda comum europeia é a letrinha D, que é o euro. Aí, construção redonda com assentos onde se celebram as corridas. É a letrinha G, né, que é a Plaza de Toros, onde se concentram as corridas de touros, tá? E por último, o espetáculo conhecido mundialmente em que se luta contra um touro é a Corrida de Touros. E aí, você tinha vontade de ir para uma corrida de touros? Eu não gosto, porque eu tenho medo, sou bem medrosa, mas tem gente que gosta, né? Então, agora nós vamos para o nosso enfoque gramatical na página 17, tá bom? Eu vou só explicar, prometo a vocês que a gente não vai fazer nem tarefa, mas eu vou explicar esse enfoque gramatical porque é muito importante e na semana que vem a gente faz a tarefinha. Se liga na explicação. La acentuação gráfica. Nós vamos ver aqui 4 tipos de acentuação. Como a gente vai chamar as sílabas tônicas, aonde elas estão acentuadas. Olha só, se a palavra ela tiver a última sílaba acentuada, nós vamos chamar elas de agudas. Por exemplo, caminhão, o acento é no on, coração, sofá, alemão, ananás, comum, peru, jardim. Então, se a última sílaba ela for acentuada ou se ela for forte, né, sem acento, nós vamos chamar elas de agudas, ok? Agora, se a sílaba tiver o acento na penúltima, nós vamos chamar elas de graves ou de lhanas. Tem gente que chama de grave, tem gente que chama de lhanas, eu gosto mais de grave. Por exemplo, fácil, tem acento no fá, lápis, futebol, açúcar, tem acento no zu, deixa eu ver outra, útil, no u, céspede, no ces. Tem palavras que não são acentuadas, mas aí você sabe que a sílaba forte é a penúltima, como por exemplo, táxi, não tem acento, né? Mas o tá é o mais forte. Então, ela é uma palavra grave ou llana. Robin, antes, são palavras que são agudas. Agudas não, graves ou llanas, porque ela tem a penúltima sílaba acentuada. Agora, se a palavra tem a antepenúltima sílaba acentuada ou forte, nós vamos chamar elas de esdrúxula. Por exemplo, cáscara, cas, a primeira é cas, é acentuada, então ela é uma palavra esdrúxula. Médico, herói, físico, cômodo, pacífico. Essas palavras, elas têm o acento, né, la tilde, na penúltima sílaba. Por isso que nós chamamos elas de esdrúxulas. Aí tem pessoas que dizem, ai meu Deus do céu, essas palavras são muito difíceis. São muito difíceis de falar, né, esdrúxula, mas você depois vai ver isso com a maior naturalidade possível. E a gente também tem as sobresdrúxula, que é antes da antepenúltima. Por exemplo, facilmente, o acento é no fá, a sílaba forte quer dizer compra-me-lo, o com é a forte que é acentuada. Ultimamente, geralmente as palavras que são sobresdrúxulas, elas têm mais de 4 sílabas, tá bom? Então, tu tem que se ligar. Se a palavra tiver a última sílaba acentuada ou forte, você vai chamar elas de agudas. Se ela tiver a penúltima sílaba acentuada ou forte, tu vai chamar elas de graves ou de lhanas. Se a palavra tiver a sílaba tônica antes da antepenúltima, tu vai chamar elas de esdrúxula. E antes da antepenúltima, sobresdrúxula, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo de palavras agudas, de palavras graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas, para você compreender bem direitinho. Vamos lá. Uma palavra aguda,
Percebam que ela tem a última sílaba acentuada. Uma palavra grave, perceba que é a penúltima sílaba acentuada. Uma palavra esdrúxula, tá vendo? Ó? Última, penúltima, antes da antepenúltima. E sobre esdrúxula, quando ela tem a antes da antepenúltima sílaba acentuada. Então, se liga, na semana que vem nós vamos discutir de novo esse assunto, porque é um assunto muito importante em espanhol e é importante que todos vocês conheçam esse enfoque gramatical bem direitinho, tá bom? Vou deixar vocês essa semana sem tarefa de casa para vocês curtirem aí o final de semana, porque eu sei que também vocês têm muitas tarefinhas dos outros professores. Beijos para vocês e adiós, muchachos!